E aí, meus bidos aracnídeos? Bom, galera, é sempre ótimo trazer uma nova história que vocês não conheçam em relação ao universo Marvel, principalmente quando a história é péssima, principalmente quando você pensa, meu Deus, como é que eles puderam fazer algo assim? E então, eu decidi que era hora de trazer mais um erro do ex-editor-chefe da Marvel, Joey Quesada. Você não sabe quem é Joey Quesada? Ele simplesmente fez Pecados Pretéritos e Um Dia a Mais nas vidas do Homem-Aranha. Ele decidiu fazer aquelas merdas, as piores histórias do Homem-Aranha. E aí, ele decidiu se juntar com Mark Millar. Mark Millar, mesma pessoa que escreveu Kingsman, Kick-Ass e Guerra Civil. Então, o cara, sabe, ele tem um ótimo histórico assim, né? O Joey Quesada se juntou com Mark Millar e decidiu dar uma mexida com o passado do Homem-Aranha. Nessa, ele decidiu que era ótimo fazer com que a tia May fosse, na verdade, a mãe de Peter Parker. Pois é, olha só que ideia genial, não é mesmo? Bom, se você quer saber o resto dessa história, eu peço para que você continue aqui e quero saber se você conseguiu ficar até o final do vídeo, porque olha, se eu conseguir chegar até o final da última edição, você consegue chegar até o final deste vídeo. Bora lá falar da história do quadrinho Trouble. Trouble, em português, significa problema. E problema é exatamente o que este quadrinho é. O quadrinho foca na vida de 4 pessoas. Ben, May, Mary e Richard. Richard e Mary, que são conhecidos como os pais de Peter Parker. E Ben e May, que são conhecidos como os tios de Peter Parker, né? Então, a história começa dividindo ali 2 grandes amizades. May e Mary, Ben e Richard. Então o que acontece? Ali pela idade dos 18 anos, em meio a um verão de colégio, esses 4 jovens decidem trabalhar, decidem tirar um tempo no resort lá em Hamptons e então ganhar um dinheirinho com isso, não é mesmo? Daí em diante os jovens acabam se conhecendo e gostando do outro, né? Enquanto temos ali um Ben tímido, alguém que remete um pouco a mais Peter Parker, o Richard, que seria o pai do Homem-Aranha, é um homem que é mais habilidoso, é mais chique, é o cara que consegue chegar mais nas mulheres, né? Enquanto isso, você tem a May e a Mary, que claramente são muito parecidas com a Gwen Stacy e a Mary Jane. A May, uma jovem sexy de muita atitude, que gosta de festejar bastante, e a Mary, uma jovem mais na dela, mais boa moça e que tem aquele rostinho de boa santa. Então, automaticamente, ali depois de algumas conversas e alguns flirts, o Ben acaba transando com a May e o Richard acaba tendo uns beijos com a Mary. Depois de bastante sexo, muito calor, muito fogo ali entre esses jovens, a May decide que o Ben não é bom o suficiente para ela. Enquanto isso, o Richard e a Mary estão tendo problemas porque a Mary não quer transar. Mais à frente durante o quadrinho, a Mary vai acabar revelando para o Richard que ela e a May no passado visitaram uma vidente que disse que a May nunca teria um filho e que a Mary, se transasse antes dos 20 anos, teria um filho. Então ela quer se guardar, entendeu? E o Richard fica bravo, ele quer trepar, entendeu? Principalmente porque ele e a Mary estão vendo várias vezes o fogo do Ben com a May. Em um determinado dia, a May, ela acaba, festejando bastante, sendo muito sexy, e uns homens acabam tentando abusar dela. O que, em um dado momento, o Richard acaba ajudando a May e consolando ela depois. E nessa de consolar, vai e vem, o pai de Peter Parker acaba transando com a nossa querida tia May. Exatamente, não era algo assim que você gostaria de ouvir, não é mesmo? E como se não bastasse eles terem transado, depois da transa, eles vão lá e falam que, nossa, não foi bom, que tá tudo bem, só uma vez, que realmente não funciona, não é um negócio para os dois. Então, eles vão e se pegam de novo, sabe? Naquela tensão grande sexual assim, eles acabam se pegando de novo. E enquanto isso, o Ben está super apaixonado pela May e a Mary está super apaixonada pelo Richard. Então, estão aí 2 pessoas sendo talaricadas pelo pai de Peter Parker e pela tia May.
o mais interessante é que, como se não bastasse 2 vezes, o Richard e a May continuam transando ao longo dos outros dias. Isso com a Mary desconfiando já que a May está traindo o Ben, mas não sabendo que é com o Richard. E então, para piorar, em um outro determinado dia, a May está ali junto com o Richard, né, na cama ali, embaixo das cobertas, conversando sobre o quanto eles vão para o inferno novamente. E então o Ben abre a porta. Mas o pior é que eles conseguem se esconder rapidamente. E aí o que o Ben viu foi só o Richard. Ele não viu que estava ali a May, e nessa a Mary aparece. Então ele fica, meu Deus, o Richard está traindo a Mary. E então o Ben sabe que o Richard está traindo a Mary, e a Mary sabe que a May está traindo o Ben. Porém, os dois não sabem, né, entenderam, né? Nossa querida tia May, em seus tempos de juventude, era bem danadinha. Então, pensando em ganhar mais dinheiro, ela decidiu fazer striptease ali no resort, em busca de conseguir conquistar alguns dos seus sonhos por aí com o dinheiro que ela teria. E então, após tudo isso, durante uma determinada noite, a May percebe que ela está grávida faz 2 semanas e meia. Ela então conversa com o Richard sobre este caso. Ela sofre bastante, na verdade, ela conta pra Mary e tudo mais, a Mary ajuda ela, a Mary já começa a desconfiar de algo, e então ela conta pro Richard e eles decidem que eles vão parar de se ver para que tudo subentenda que o Ben é o pai do filhinho, né, do filhinho ali que a May pode ter. Porém, quando ela conta que está grávida para o Ben revela que ele é estéril. Olha só, um choque novelesco assim para dar aquele continua nos próximos episódios. Após este momento de grande impacto, o Ben fica pé da vida e decide ir embora do resort. Enquanto isso, ele briga também com o Richard, né? Porque ele sabe que foi o Richard, e aí o Richard faz uma cena grotesca que eu fiquei imaginando uma novela, assim, a coisa mais ruim do mundo, onde ele chora, pede desculpa, mas ao mesmo tempo ele fala, por favor, você não vai contar isso para a Mary, né? E aí o Ben responde que ele é um cara patético e vai embora. Enquanto isso, a May não vê outra escolha a não ser fugir. Ela acha que se ela for falar com os pais dela, ela vai tomar um pau e ela não vai conseguir viver com isso. Então é melhor fugir, né? Na vida ela deixa uma carta ali para a Mary e vai embora. A May até mesmo pensou em abortar, onde tem um quadrinho inteiro de uma discussão assim entre o anjinho e o demoninho dela sobre abortar ou não, os prós e os contras de fazer um aborto. E é simplesmente uma cena que, ao mesmo tempo que bate com uma discussão da nossa realidade, é uma cena bem tosca. Então, ela mora ali na van com um cara, ela conhece um cara ali, não que ela transe com um cara, ela na verdade tenta todas as noites fugir disso. Até que ela não aguenta mais e em um dado momento reencontra a Mary. Neste momento que ela encontra a Mary basicamente manda ela para o inferno e fala que não liga se ela morrer porque ela merece mais se ferrar com essa vida, porque ela descobriu que a melhor amiga dela talaricou ela 47 vezes com o namorado dela. É, gente, a parada tá ficando tensa, não tá? A May então começa a pedir desculpas, chorar, ficar falando, nossa, você veio exatamente aqui pra isso? E a Mary basicamente falando, sim. A May então ainda começa a chorar ainda mais, diz que se não fosse o bebê dentro da barriga dela, ela já teria se suicidado, e aí a parada meio que dá uma pesada maior, né? E aí a Mary perdoa a May, perdoa a melhor amiga dela, elas se abraçam, e aí se passam 6 meses. A partir do momento que se passam 6 meses, a gente tem a declaração ali de que a May, né, continua ali no resort pelos meses seguintes para que os pais não soubessem de nada e para ela ter o filho dela. Ela teve o filho e eles haviam decidido que o filho seria adotado por um outro casal ali que, né, que queria ter este filho para eles, que queria adotar, mas a Mary, ela não conseguiu. Quando ela viu o bebê ali, ela sentiu que eles tinham que cuidar dele, sabe? Que não podiam deixar com outras pessoas. A Mary sentiu que ela e o Richard deveriam cuidar do filho da May. Sim, o filho é o nosso querido Peter Parker. Enfim, após toda essa palhaçada, a gente tem o casamento do Richard e a Mary Parker, né? Eles casam ali e neste casamento temos o reencontro depois de muito tempo entre o Ben e a May. Eles acabam conversando, acaba rolando um clima novamente, é como se tudo tivesse sido perdoado, sabe aquela coisinha de se reencontrar depois de muito tempo e tudo volta, os sentimentos, a flor da pele? Pois é basicamente isso que acontece.
E eles acabam fazendo uma brincadeirinha ali em relação a algo que eles já tinham comentado quando eles, né, tiveram a sua primeira transa. E então o Ben deixa o telefone dele com a May, dando a entender que no futuro eles possam se envolver, e a HQ basicamente acaba assim, no meio do nada. O que a vidente havia falado para as garotas realmente aconteceu. A Mary teve um filho antes dos 20 anos e a May acabou ficando sem nada. Claramente essa história acabou dando uma certa polêmica, porque ninguém gostou do fato do pai do Peter Parker transar com a tia May, ou o fato de que a tia May era a mãe de Peter Parker, e sem contar que isso mexia muito com o passado dos personagens, já que o Richard e a Mary Parker já foram revelados como espiões da SHIELD, e tudo que você lê neste quadrinho não dá a entender que eles poderiam um dia sequer se tornar espiões da SHIELD, sabe? Como a história acabou sendo totalmente criticada pelos fãs do Homem-Aranha, ela deixou de ser cânone e não faz parte da cronologia da Marvel, graças a Deus. Mas ainda assim, os editores tentaram enfiar essa origem como uma origem para a vida do Peter Parker do universo Ultimate, o que Brian Michael Bendis não deixou acontecer e tratou de criar uma outra origem para os pais daquele Peter Parker do universo Ultimate, graças a Deus. Então, se você quer saber, essa história ainda faz parte sim do multiverso da Marvel. Este universo da qual Peter Parker é filho da tia May está na Terra 13.003. De uma certa forma, até o Dan Slott acabou ajudando para que este quadrinho não fizesse parte do cânone do Homem-Aranha, quando em uma determinada história ele trouxe um vilão que jogou um gás que mataria qualquer pessoa que tivesse o mesmo DNA de Peter Parker. E este veneno não afetou a tia May, mostrando que ela é parente do Peter por parte, né, de casamento ali dos pais dele. Mas sabe o que é o mais interessante? Essa história, depois disso, depois de que ninguém gostou que ela fosse do Homem-Aranha, basicamente ela foi publicada como uma história solo, entendeu? Então tem muita gente que elogia a história, que gosta da história, por não saber que ela faz parte de uma ligação com o Peter Parker. Tem gente até que acha que a HQ tem uns erros, exatamente porque não fica claro se a May e o Ben vão ficar juntos, sendo que se você manja da história do Peter Parker, você sabe que eles vão. Então é interessante, porque tem realmente pessoas que gostaram da história e, cara, eu acho que o fato de ser Homem-Aranha afeta ainda mais. Mas é uma história muito novelesca, ela tem uns desenhos que são feitos pelo Terry e Rachel Dodson, que simplesmente eu adoro os desenhos deles normalmente. Pelo menos em Caído Entre os Mortos, nossa, eu exaltei aquilo demais aqui no canal. E neste quadrinho, sei lá, tem algo que não combina assim, parece muito juvenil, parece que tentam trazer um aspecto de Riverdale, mas que não funciona. E este quadrinho acabou ainda sendo publicado pelo selo Epic da Marvel, que era um selo para adultos. Sendo que esta edição nem tem cenas tão adultas assim, poderia facilmente cair para a idade de 12, 14 anos. Ela só induz que vai ter sexo, ela não mostra o sexo acontecendo ou, sabe, uma cena muito obscena. Não acho que seja nada demais essa história, ela é bem novelinha, com problemas novelescos e que, sabe, não tem nem profundidade para os personagens em si. Eles brigam, tem todas as reviravoltas, né, deles serem traídos uns pelos outros e no final tá tudo resolvido, final feliz e que se dane, sabe? Bom, meus caros fãs do Homem-Aranha, eu espero que vocês estejam tão felizes quanto eu de saber que essa história não faz parte do cânone do Homem-Aranha. Pelo menos uma história pode não fazer parte do cânone. E se você não conhecia essa história, diga aí nos comentários o que você achou dela, o que você achou de tudo que eu comentei aqui sobre este quadrinho. E se você já leu, também deixa aí nos comentários o que você acha da história por si só. Foi um prazer contar a história em que a tia May é a mãe de Peter Parker. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Valeu, falou!